Reinaldo Bolsonaro, por iniciativa do vereador Rinaldi de Gílio. Convidamos para compor o dispositivo solene as seguintes autoridades e personalidades: o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, senhor André do Prado. O prefeito de São Paulo, senhor Ricardo Nunes. A primeira-dama do Estado de São Paulo, a senhora Cristiane Freitas. Os vereadores coautores dessa homenagem, vereador Fernando Holliday e vereador Rubinho Nunes. E vamos receber calorosamente o presidente da sessão solene, vereador Rinaldi de Gílio, que vem acompanhar. E a nossa grande homenageada dessa noite, senhora Michele Bolsonaro. E vamos receber calorosamente o presidente Jair Messias Bolsonaro. Nesse momento, ouviremos o presidente dessa sessão solene, que fará a abertura oficial dos trabalhos. Está aberta a sessão sobre a proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos. Esta é a 249ª sessão solene da 18ª legislatura e se destina à entrega de título de cidadã paulistana a Michele de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro, nos termos do decreto legislativo 73 de 1º de novembro de 2023. E quero registrar que esta sessão solene está ocorrendo sem desrespeito à ordem judicial, no agravo de instrumento da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça, uma vez que este evento ocorre às expensas desse proponente. Sejam todos bem-vindos. Convidamos a todos para se posicionarem respeitosamente para a execução do hino nacional brasileiro pela Banda Sinfônica da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob a regência do maestro major músico PM Jacen Feliciano.
Câmara Municipal de São Paulo agradece a presença da Banda Sinfônica da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na pessoa do maestro major músico PM Jacen Feliciano. Destacamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e personalidades que se apresentaram na recepção deste cerimonial: o senador Ciro Nogueira, a senhora Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal, deputada federal Rosana Vale, deputado federal delegado Paulo Bilinski, delegado estadual Alex de Madureira, deputado estadual Lucas Bove, a vereadora Ruth Costa, o vereador Marlon Luz, o senhor Isael Domingues, prefeito de Pindamonhangaba, o senhor Jucimar Ferreira da Silva, prefeito de Redenção da Serra, o senhor Tiago Magno e a primeira-dama, a senhora Juliana Fortes, da cidade de Lagoinha, a senhora Érica Soler, prefeita de Potim, a senhora Ana Maria Rossi, vice-prefeita de Osasco, a senhora Cláudia Maria Vieira Domingues, primeira-dama de Pindamonhangaba, a senhora Selma de Fátima Moraes e Souza, primeira-dama de Igaratá, o senhor Biel, vice-prefeito de Bom Jesus dos Perdões, a senhora Roberta Taino, primeira-dama de Piritiba-Mirim, São Paulo, e a senhora Adriana Rufo Freitas, vice-prefeita de Piritiba-Mirim. Muito obrigado pela presença de todos. Michele de Paula Firmo Reinado Bolsonaro nasceu em Brasília, Distrito Federal, em 22 de março de 1982. Filha de Maria das Graças Firmo Ferreira e do motorista de ônibus Vicente de Paulo Reinaldo e a neta do Gari Ibrahim Firmo Ferreira. Michele concluiu o ensino médio em uma escola pública da região de Ceilândia. É defensora de causas sociais relacionadas à pessoa com deficiência. Engajada em políticas sociais, com atenção para doenças raras, compareceu na abertura da 5ª edição de O Cenário das Doenças Raras no Brasil, organizado pela Casa Hunter, em São Paulo, e também em uma reunião do Palácio do Planalto sobre a inclusão de informações sobre pessoas com autismo no Censo Demográfico de 2020. Foi intercessora de uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em 4 de setembro de 2019, em que se aplica o direito de pensão vitalícia a crianças portadoras de microcefalia em virtude do vírus da Zika. Nossa homenageada também esteve presente no lançamento da credencial de estacionamento para autistas, idealizada pelo Detran do Distrito Federal. Michele tornou-se a primeira-dama brasileira a discursar no parlatório do Palácio do Planalto durante uma posse presidencial. Ela discursou na língua brasileira de sinais, Libras. E convidamos para fazer o uso da palavra o vereador Rubinho Nunes. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todas as autoridades aqui presentes, em nome do presidente Jair Bolsonaro, nosso prefeito Ricardo Nunes. Agradecer a todo o público presente. Dizer, Michele, para nós, a cidade de São Paulo, é uma imensa honra poder homenageá-la com esse título. Eu acredito que a senhora, enquanto primeira-dama, sempre primeira-dama no Brasil, demonstrou, mais do que nunca, que ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Mas eu diria que mais do que isso, a senhora conseguiu reeditar essa frase, demonstrando, além de tudo, a força de ser o pilar de um grande homem, diante das forças que presidir esse país. E mais do que isso, Michele, você conseguiu reeditar o que são os valores da família, com beleza, com graça, com perseverança.
sustentando o presidente, principalmente diante das forças que a todo custo tentavam prejudicar um mandato que se construía junto de todo o país. Nós vimos ao longo dos últimos dias aqui em São Paulo, eu acredito que nem uma milionésima parte do que foram as investidas contra vocês, dado o trabalho, os esforços para que impedir que essa cerimônia, essa homenagem acontecesse. Vale dizer que mais de 40 pessoas foram homenageadas nesse local. E isso só mostra a injustiça que é praticada contra a família Bolsonaro, contra você. E ao longo de todo o período que foi primeira-dama, em que esteve ao lado do presidente, em que honradamente reeditou o papel de uma primeira-dama dentro desse país, você conseguiu com maestria demonstrar a força de uma família e como uma família é importante no Brasil. Hoje São Paulo não ganha uma cidadã, mas vê nesse título de cidadã paulistana que você recebe, reeditada a força da cidade de São Paulo. A força da cidade de São Paulo é sustentar os valores da família, da moral, da igreja, os valores conservadores que tanto faltam em nossa cidade e que precisam ser reeditados. São Paulo ganha uma cidadã ilustre e mais do que isso, uma cidadã que venha recompor os valores de São Paulo. Eu me sinto honrado em ser coautor desse projeto, mas principalmente me sinto honrado em trazer essa homenagem a uma pessoa que merece todas as homenagens de São Paulo e do Brasil. Muito obrigado por tudo que você fez pelo país e pela nossa cidade. Convidamos para fazer o uso da palavra o vereador Fernando Holliday. Boa noite a todos. Na pessoa da nossa homenageada essa noite, nossa sempre primeira-dama Michele Bolsonaro, do nosso sempre presidente Jair Bolsonaro e do nosso querido autor desse projeto, eu cumprimento a todas as autoridades presentes e a todos os que estão aqui nos acompanhando presencialmente e também online. Também agradecer ao vereador Rinaldo Gílio por dar a honra de ser coautor deste projeto. É realmente uma grande honra fazer parte desse momento aqui essa noite. E acredito que a homenagem que fazemos hoje a Michele Bolsonaro é um agradecimento da cidade de São Paulo como uma pequena amostra do que é o nosso país. E como uma pequena amostra do apoio que esta família teve, tem e sempre terá do povo brasileiro. É importante celebrarmos momentos como esse, porque por vezes diante da escuridão nós nos esquecemos da esperança. Por vezes quando o caminho é difícil, quando no túnel não se enxerga o caminho e muito menos a saída, nós podemos mergulhar na desesperança. Mas foi justamente esperança que Michele Bolsonaro trouxe a esse país, sendo uma primeira-dama que se preocupou com aqueles que mais precisavam, fazendo história já no primeiro dia de governo Bolsonaro, se comunicando com aqueles que não podiam ouvir, falando com aqueles que tinham dificuldades, falando com aqueles que por vezes eram esquecidos. Este foi um resumo do governo Bolsonaro e este é um resumo da história de Michele Bolsonaro. E é por isso que hoje, este pequeno público que está aqui hoje, não fala por si só, não representa a si mesmo, representa milhões de brasileiros que se sentiram calados, sufocados, mal representados durante décadas, mas que finalmente encontraram esperança em momentos escuros, em caminhos difíceis. Michele Bolsonaro é homenageada aqui hoje porque é luz para as mulheres do nosso país, porque é exemplo para as mães de família que enfrentam inúmeras dificuldades todos os dias, porque é luz para aqueles que achavam que o futuro não tinha lugar no nosso país. E nesse momento em que tantas perseguições são feitas
a sua família, primeira-dama. Eu trago aqui uma lembrança que acho que todos nós não devemos nos esquecer jamais, dita no famoso Sermão da Montanha: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Obrigado. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença da secretária de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo, a senhora Sonaira Fernandes. Agradecemos também a presença do secretário de Desenvolvimento e de Assistência Social do Estado, o senhor Gilberto Nascimento Júnior. E agradecemos também a presença do deputado estadual Tomé Abduch. E nesse momento ouviremos as palavras do prefeito de São Paulo, o senhor Ricardo Nunes. Boa noite, gente. Muito bom poder estar aqui, uma alegria enorme. Vocês estão dando um grande exemplo para a cidade de São Paulo, para o Brasil e para o mundo. Essa homenagem a Michele Bolsonaro nos deixa muito felizes. Queria muito rapidamente aqui cumprimentar nosso presidente Jair Bolsonaro, nossa homenageada Michele Bolsonaro. Aqui me permitam, para encurtar, em nome do deputado André do Prado, cumprimentar aqui todos os deputados estaduais, em nome do nosso querido Ciro Nogueira, nosso senador da República do Piauí, meu amigo, presidente do PT, que nos honra com a sua presença aqui na nossa cidade, cumprimentar todos os presidentes de partidos, em nome da Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal, cumprimentar aqui todas as mulheres. Cumprimento muito especial ao Rinaldi, ao Holiday e ao Rubinho Nunes. Eu tive o privilégio de ser vereador com o Rinaldi, com o Holiday, depois veio o Rubinho, vereadores aguerridos, vereadores que defendem os seus ideais e que tiveram, através do Rinaldi como autor e o Rubinho e o Holiday como coautor, essa iniciativa de fazer uma justa homenagem à nossa querida Michele Bolsonaro. Eu, às vezes, fico imaginando, a gente fala tanto na questão da democracia, na liberdade, e às vezes eu fico tentando entender por que às vezes algumas pessoas insistem tanto em fazer ações que vão totalmente ao contrário disso. E aí, por isso que eu iniciei dando parabéns a cada um de vocês que estão aqui. Homenagear a nossa querida Michele Bolsonaro é fazer uma homenagem principalmente à sensibilidade da mulher. É fazer uma homenagem àquela que esteve e está ao lado do seu marido em todos os momentos. Momentos difíceis, momentos de alegria. Compartilhando a posse com o exemplo para o Brasil e para o mundo. Com a sua ação de fazer a transcrição ali do presidente Bolsonaro no seu discurso em Libras. E nessa cidade, Michele Bolsonaro, ela precisava de tornar a cidade cidadã paulistana. Porque, às vezes, eu conversei com a Michele, eu procurava compartilhar com ela algo que com certeza iria acalentar o seu coração e trazer muitas felicidades.
Como, por exemplo, a gente deu início há 2 semanas atrás numa obra muito importante, que é o primeiro centro TEA da América Latina. Primeiro centro para as pessoas com transtorno do espectro autista. Ela estava em Goiás, se não me engano, não pôde estar. Mas a alegria de saber que isso estava acontecendo em São Paulo. Então a gente tem aqui o CIL, que é um aplicativo que faz a tradução de Libras para as pessoas que precisam, e o quanto que a gente tem se preocupado em poder dar esse atendimento e tornar uma cidade inclusiva. Por que eu estou contando isso? Porque cada vez que a gente contava para a Michelle essas coisas, ela se alegrava. E isso demonstra tanto a sua sensibilidade, isso demonstra tanto a sua preocupação com as pessoas, isso demonstra tanto o tão carinho que a Michelle tem com o próximo. É indiscutível que a partir da sua atuação, todos nós, gestores, as pessoas que têm preocupação com a questão das pessoas com deficiência, de fazer inclusão, nos sensibilizou. Tantas e tantas outras ações. Eu me lembro que a gente ficava olhando algumas matérias e lá no Palácio você levava crianças para brincar. Quer dizer, um jeito diferente, um jeito simples, um jeito acolhedor. E quando começou aqui essa cerimônia, que eu pude ver você e está agora com lágrimas, eu só tenho a te dizer uma coisa, Michelle. Você tem muita gente que te admira e te gosta. Muita gente. A gente poder ter aqui a Cris, nossa primeira dama do Estado. Vai chorar também não, né, Cris? Enfim, muita gente aqui emocionada. Porque essa sessão é uma sessão que origina da lei orgânica do município, do regulamento interno da Câmara. E o que é a Câmara Municipal de São Paulo? É a casa do povo. Lá estão os eleitos. E para você conceder um título de cidadão paulistano, não é nem votação simples. Você tem que ter uma votação qualificada. Mais do que os 28 votos, são 55. É preciso ter ao menos 37. O eleito pelo povo. Gente, olha isso. O eleito pelo povo. Tem alguém que tem mais credibilidade no Estado democrático de direito de propor e de votar e de aprovar um título de cidadão paulistano? Não tem. E aí eu não consigo realmente entender. Aliás, até entendo. Tem muita gente preocupada. Hoje eu estava na tarde com vocês e alguém falava, não me lembro quem, que falava: nossa, você está arrastando multidões com o presidente Jair Bolsonaro. Mas você está arrastando muita gente, Michelle, que está levando para si esse seu sentimento de amor e de carinho pelas pessoas, principalmente as pessoas com deficiência. E esse evento aqui hoje pode parecer até simples, mas não é. Do ponto de vista da sua importância, ficará para os anais da Câmara Municipal de São Paulo, da Casa do Povo, para o resto da vida, o registro de que a cidade de São Paulo te reconheceu como cidadã paulistana. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Eu falei que ia falar rápido, eu estou acabando. Mas eu só queria dizer isso, de compartilhar com vocês, de quando você tem uma mulher, né, que já tem por si só maior sensibilidade, porque é aquela que dá a vida, é aquela que qualquer um de nós, homens ou mulheres, estava ali na barriguinha, cuidando, que dá a vida para as pessoas. E você tem pessoas que têm uma sensibilidade às vezes maior. Indiscutivelmente, a Michelle Bolsonaro tem isso. Então, Michelle, parabéns, e que esse evento, aonde você receberá daqui a pouco o seu certificado de cidadã paulistana, ele vai além. Ele vai uma demonstração importante de que a gente precisa vencer algumas pessoas que insistem em fazer perseguições. A gente precisa entender que é importante compreender
que você tem que respeitar todos os sentimentos e todas as posições, né? Esse teatro lotado, e mais do que esse teatro lotado, o sentimento de vocês com muita emoção aqui, e todos nós aqui super emocionados para prestigiar esse ato importante, acho que dá um grande exemplo para o nosso país. Parabéns, Michele. Que Deus abençoe você grandemente. Sucesso. Bem-vinda à nossa cidade de São Paulo como cidadã paulistana. Um abraço. Gostaríamos de anunciar a presença no nosso dispositivo solene do senador Ciro Nogueira. Convidamos também para compor o nosso dispositivo solene a senhora Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal. E a senhora Thaís de Gílio, esposa do vereador Rinaldi de Gílio. Gostaríamos também de anunciar e agradecer a presença da senhora Aline Torres, secretária municipal de Cultura, e do senhor Abrão Mafra, presidente do Teatro Municipal de São Paulo. E nesse momento, convidamos para fazer o uso da palavra o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ao meu estado de São Paulo. Fico muito honrado pelo prestígio da senhora Michele, na pessoa dos vereadores, em especial aqui do Rubinho, o Holiday e o Rinaldi, que é o proponente. Autoridades já nominadas. Vamos sentar, por favor? Eu vou falar só uma forma. Rápido, porque eu acredito, né, que as palavras da senhora Michele calarão mais fundo no coração de cada um de nós, pelo trabalho que ela exerceu. Obviamente, ela teve um V0, a iniciativa, que foi amplamente acolhida por todos o cerimonial e do Itamaraty, era discursar em Libras. Ou seja, começou um trabalho ali de inclusão, além de outras coisas que ela falará aqui. Eu apenas vou dizer uma das coisas, até para não tirar o brilho do que ela vai falar, mas que chocou a todos, tenho certeza, o Ciro também, que é o nosso ministro, chefe da Casa Civil, naquele momento, quando volvemos nossos olhos para a região amazônica e Ilha de Marajó. O que é uma senhora escalpelada? O que é uma criança sem juventude? Talvez ela aprofunde um pouco mais aqui. Mas o mais marcante para mim foram essas passagens dela. No mais, nós somos casados, né? Até costumo dizer para os solteiros, homens solteiros, que estão cansados de ser felizes. O que tem que fazer? Casar para serem mais felizes ainda. Dizer a vocês que todos nós somos iguais. Quem salva é Jesus Cristo. Mas todos nós somos iguais. Acredito que todos têm uma missão aqui na Terra. Está aqui o prefeito da maior cidade do Brasil. Hoje estive com o governador, também o maior estado do Brasil. E o Tarcísio veio do Rio para cá. E eu fui do Rio para Brasília. Não tem essa história de Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. É um grande país, uma terra fantástica, que ninguém tem o que nós temos. E para nós salvarmos esse país, e os políticos poderem realmente gerar felicidade para o seu povo,
eles têm que ter um compromisso com a sua consciência em primeiro lugar. Acredito, indo para o encerramento, melhor primeira-dama do Brasil. Melhor e mais bonita. Eu não tenho cataratas. Então falo com o coração e com emoção também. Passamos momentos difíceis e não foram poucos. Continuamos passando. Mas a família é a base da sociedade. Sem ela, não chegaremos a lugar nenhum. E temos uma pátria também. Fantástica. E temos mais de 90% do nosso povo cristão, que respeita as outras religiões e até quem não tem religião. Mas temos uma coisa que aprendemos ao longo dos nossos 4 anos, ou reaprendemos, algo tão ou mais importante que a própria vida. E nós não dávamos muito valor a isso. Achávamos que aquilo não quer acabar, que é a nossa liberdade. Vou falar só para os bem mais velhos. Linguagem do pessoal do interior de São Paulo, ou aqui do Vale do Ribeiro. Tem certas coisas que você só dá valor depois que perde. E meu pai dizia, um é a água do poço, outro, um grande amor. E outro, né? Sendo repetitivo, a nossa liberdade. Acredito na determinação, na resiliência, no aprendizado que tivemos ao longo dos últimos anos para distinguirmos o que é certo e o que é errado. E também a sabedoria para saber como enfrentar a esses desafios. O Brasil é uma grande nação. Aqui é a terra prometida. Não existe nada melhor do que isso. Eu que tenho alguma experiência por esse grande mundo que temos pela frente. Lutemos pelo nosso Brasil. E termino. Muito obrigado pela homenagem. Dizer a primeira-dama que eu te amo muito. Muito obrigado. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença da senhora Suzana Duval Moura, presidente do Sindicato dos Policiais Federais de São Paulo, do deputado estadual Gil Diniz e do deputado estadual Paulo Mansur. Muito obrigado pela presença. E anunciamos nesse momento as palavras do presidente dessa sessão solene, o vereador Rinaldi de Gílio. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Meu coração sente de muita alegria. Eu quero saudar a senhora Michele de Paulo Reinaldo Bolsonaro, que é uma grande alegria poder ser o proponente desse título. Também saudar o presidente, sempre presidente mais querido do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Um dia o senhor disse que nós sentiríamos falta, e o senhor foi um profeta, porque nós estamos sentindo muita falta. Eu quero saudar o deputado presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, que tem feito um excelentíssimo trabalho. Quero saudar o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, nosso amigo. E o Ricardo Nunes eu posso falar como amigo, porque ele fez parte de uma CPI, ele foi presidente de uma CPI,
que trabalhava contra a sonegação fiscal de empresas que simulavam endereço nas cidades vizinhas e vendia na cidade de São Paulo. E ele trouxe bravamente a nossa equipe mais de 1,5 bilhão de recursos que estavam saindo de São Paulo. Então, eu tenho um orgulho muito grande. E quando a imprensa começou a me procurar para falar sobre o Ricardo, eu disse o seguinte: eu vim até o Teatro Municipal de São Paulo, é prerrogativa do vereador, e o Ricardo disse assim: olha, aquilo que é discricionário do Poder Legislativo tem que ser seguido. Então ele deu total apoio para que essa sessão pudesse acontecer, sendo democrata que ele é. Então, muito obrigado, Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. Também a senhora Cristiane Freitas, primeira-dama do Estado de São Paulo, vereador Fernando Holliday, vereador Rubinho Nunes e tantos vereadores que eu tenho visto aqui, o Marlon, a Ruth Costa, o Gilberto e outros vereadores que aqui estão, que nos ajudaram a entregar, a dar esse título de cidadão a Michele Bolsonaro. Também não poderia de mencionar aqui o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, que para manter a independência dos poderes, ele deu total suporte para que se pudesse se cumprir aqui hoje essa entrega desse título de cidadão. Então, muito obrigado ao presidente Milton Leite. Enfim, vamos à palavra aqui. Eu não falo bonito igual o Holliday, não sou simpático como o Rubinho, mas eu tenho coragem. Eu tenho coragem porque da onde eu venho, muitos sabem, eu sou pastor e eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, mas eu aprendi que o pastor ele tem que defender as ovelhas dos ursos, dos leões, das raposas e também dos ladrões. E me tornando vereador, eu aprendi que servir um rebanho local, e tornando vereador, eu acabo também servindo a população de São Paulo. E graças a Deus a gente tem encabeçado projetos e leis que se tornaram em favor do autista, em favor das famílias atípicas, enfim, das doenças raras, e nós temos batalhado. Então, eu escrevi algumas palavras. Mateus 5,10 diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. E agora eu peço licença a todos, peço licença à imprensa, quero me dirigir diretamente à primeira-dama. Primeira-dama Michele Bolsonaro sabe o que é ser perseguida. Todos os dias dos últimos 4 anos, ela e o presidente Jair Bolsonaro sofrem a perseguição. Mas eles não se curvam, eles não se calam e continuam lutando pela justiça, pela liberdade e pelos valores da família e por uma nação livre. Eu também tenho uma marca no meu mandato de perseguição. Já tentaram caçar meu mandato por eu lutar contra o aborto. Já tentaram caçar meu mandato por eu lutar. Já me ameaçaram de morte, já me denunciaram na polícia. E com essa homenagem não seria diferente. A esquerda impediu por 2 anos que esse projeto fosse votado de todas as maneiras possíveis. Quando foi votado e aprovado, eles questionaram a aprovação. Mas nós conseguimos, com muita luta, 37 votos. Quando o evento foi marcado, entraram na justiça com mentiras, tudo para impedir essa cerimônia. Ou seja, impedir uma homenagem prevista na lei, aprovada pelos vereadores e de prerrogativa do Poder Legislativo. Perseguição dos perseguidores que nunca fizeram a mesma coisa com os corruptos, como o estuprador Roger Abdel
homenageados, condenados. Agora, quando um cristão e uma cristã incomodam, elas são homenageados, incomodam mais do que assassinos, estupradores, para esse pessoal da extrema esquerda. Mas eu, assim como a primeira dama, não me dobrei, e eu segui e eu continuei. Hoje eu entendo que se o presidente Jair Bolsonaro é o que ele é, desculpa, presidente, mas o senhor deve muito à primeira dama. Porque nós temos semente, nós homens temos semente para semear, mas só a mulher tem o poder para multiplicar. Quando falo muito do presidente, hoje não é o dia dele, gente, hoje é o dia dela. E algumas vezes na minha vida eu convoquei uma reunião em casa com a minha primeira dama do meu coração, minha esposa. A primeira reunião que eu convoquei com ela, eu chamei meus filhos, parecia que eu estava transformando a mesa de casa em um plenário. Falei, olha, seu avô me convidou para mim ser candidato a vereador, o que vocês acham? Como vota? A minha esposa disse assim para mim, aonde você for, irei eu também. O teu sonho é o meu sonho. E ali entramos em uma grande jornada. Só que essa semana eu chamei ela para outra reunião. E ela achou que eu ia falar que eu não seria mais candidata a vereadora, só pode ser. Mas eu falei para ela assim, olha, a perseguição está grande. Quando o MST vai fazer alguma manifestação no teatro, eles podem fazer. Quando eu, no meu poder discricionário, quero fazer um ato, eu não posso. E eu falei para ela, bem, eu vou para as cabeças, eu vou alugar o teatro. Agora eu preciso da sua aprovação. E agora, o que vai fazer? Eu falei, eu vou fazer um financiamento. A gente vai pagar aí ao longo do tempo. Imediatamente ela falou, pode ir, vai porque a primeira dama merece. E aí eu procurei a tabela de preços e aí, infelizmente, não dá para você pichinchar, tivemos que pagar. Mas agora, eu posso dizer assim, que eu loquei esse lugar, então eu posso falar o que eu quiser. Mesmo com a decisão na justiça proibindo a cerimônia, que a sessão seria gratuita, impondo multas que podem chegar a 200 mil, eu fiz esse empréstimo, dei meus bens como garantia e fiz com que chegássemos até aqui para realizar essa cerimônia por meio de uma sessão onerosa, apesar das perseguições e dos perseguidores. Eu não dou um passo para trás nem para pegar um impulso. Eu estou acostumado. E a primeira-dama e o presidente Bolsonaro também estão acostumados. E que todo mundo se acostume conosco, porque nós estamos assim e seremos assim. Amém. Mas temos que seguir, não podemos parar. Quem luta pela justiça, por liberdade e pela sua família não pode se curvar aos ímpios e aos injustos. A verdade não virou mentira e a mentira não virou verdade. Eu jamais poderia deixar a primeira-dama passar por esse constrangimento, por essa desfeita.
Mas acima de tudo, jamais poderia deixar o prefeito Ricardo Nunes, São Paulo, passar pela vergonha, a impressão de que toda a cidade é antidemocrática. Aquilo que está escrito na nossa bandeira, não duco, não somos conduzidos, nós conduzimos. Passar a impressão de que a cidade de São Paulo é uma cidade que censura e que não quer liberdade e que não aceita a palavra contrária, o pensamento alheio, como foi a ação do PSOL e essa decisão na justiça. São Paulo não é assim. São Paulo não é assim. São Paulo é feita de gente trabalhadora. São Paulo é feito de gente que ama e que cuida da família. São Paulo é feita de gente que ama a liberdade. São Paulo é parecido comigo, é parecido com a primeira-dama, com o presidente Jair Bolsonaro e com vocês que estão aqui. Essa é a nossa São Paulo. Eles, do outro lado, podem gritar alto, podem usar ativistas, militantes, pessoas cegas pelo poder, podem defender o assassinato de crianças, o fim da família e nos perseguir. Mas eu repito, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bom, como foi alugado aqui, então agora acabou o vereador e agora é o pastor. Eu tenho uma palavra profética para a primeira-dama. Calma, gente. Aqui é o Palácio das Culturas. Aliás, eu quero parafrasear Abraham Kuyper, primeiro-ministro holandês: não existe 1 centímetro quadrado na terra que Deus não chame de meu. Primeira-dama, você tem pedido para o céu tocar a terra. Mas quando o céu toca a terra, tudo vira um rebuliço. Você já viu um tornado? Começa no céu e encosta na terra. E um tornado tira tudo do lugar. Mexe com a estrutura da casa. Parece que ficou só os escombros. Mas aí vem a glória de Deus e reconstrói algo novo. Porque Deus tem prazer em recomeços. Há esperança para a árvore que foi cortada. Ao cheiro das águas brotará novamente. Parece que ficou só os escombros, mas aí Deus, Ele entra e age. E aí Ele faz a glória da segunda casa ser maior que a glória da primeira casa. Michele, o inimigo não está te atacando porque você é fraca. O diabo está te atacando porque você é uma ameaça. Porque há algo valioso em você. Lembre-se, ladrões não tentam assaltar casas vazias. O inimigo não conseguiu te destruir, mas está tentando te desgastar. Então não desista, pois virá um novo ciclo em sua vida e a maré está virando em seu favor. Deus sabe que você está cansada, Ele sabe da tua luta, Ele vê que você está tentando e Ele abrirá um caminho no meio do deserto. Ele mostrará um caminho no meio do mar. Não te apoie no seu próprio entendimento e reconhece-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará a sua vereda. Ele está com você ao seu favor. Deus não precisa de nada do que você perdeu para te abençoar. Ele precisa daquilo que você carrega. E o que você carrega é a presença dEle. Somente isso.
Meu muito obrigado pelo privilégio e só para conforto do seu coração. Um dia eu estava no gabinete enfrentando a luta para colocar esse projeto de lei, esse PDL para ser aprovado. E aí Deus levantou alguém e falou assim: vereador, Deus mandou falar que você está enfrentando uma dificuldade para dar uma honraria para uma pessoa, não sei quem que é. Mas Deus falou que vai dar certo porque Ele quer honrar essa pessoa. E aí, diante de tudo isso, vamos para as cabeças, vamos pôr para votar. Era impossível, mas como diz o cântico, aquilo que parecia impossível, aquilo que não parecia ter mais saída, Deus agiu e fez um milagre. Meu muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Deus abençoe a todos. Solicitamos ao vereador Rinaldi de Gílio, acompanhado da senhora Michele Bolsonaro e do senhor Jair Messias Bolsonaro, que se posicionem centralmente no palco do Teatro Municipal, por favor. Senhoras e senhores, nesse momento, o vereador Rinaldi de Gílio faz a entrega do título de cidadã paulistana à senhora Michele Bolsonaro. Convidamos as demais autoridades do dispositivo para se juntarem para a foto oficial do evento, por favor. Cadê o povo do Glória? E o vereador Rinaldi de Gílio oferece flores para as mulheres do nosso dispositivo solene. Podem todos se sentar, por gentileza. E no momento, anunciamos as palavras da mais nova cidadã paulistana, a senhora Michele de Paula Filho Reinaldo Bolsonaro. Ufa! Gente, eu já recebi vários títulos, mas hoje foi pesado, viu? Foi profundo, foi forte, foi profético, foi maravilhoso. E antes eu quero agradecer a Deus por esse momento lindo, pelo dom da vida, por Ele ter nos trazido em segurança até São Paulo, pela vida de todos vocês aqui, por cada família aqui representada. Uma honra muito grande, Celina, ter você aqui. Sei que você saiu de Brasília, foi para o Rio e veio aqui só para me prestigiar. Assim também como o meu eterno chefe da Casa Civil, Ciro, a sua esposa Flávia, a nossa Cris, representando aqui o nosso governador, que estava conosco lá na filiação do PL, mulher. Até fiz um convite, falei: Tarcísio, vem você pro PL também, vem! E todas as autoridades, filho, você é uma bênção. Eu não quero nem imaginar o que você passou para que esse momento se concretizasse.
Muito obrigada a todos vocês, Fernando, André, a sua amada esposa que disse sim, o nosso querido prefeito Nunes, e esqueci seu nome, querido. Rubinho, não é o Barrichello, mas é o Rubinho. O Rubinho. E para não esquecer ninguém, até porque ficou um clima tão gostoso, né? Acho que a gente não precisa de nominata, mas estamos no meio de amigos queridos, no meio de irmãos queridos, e aqui eu quero saudar os meus irmãos com a paz do Senhor. Eu acho que a maioria. Quero cumprimentar também a imprensa aqui presente, o meu intérprete de Libras Lucas, os nossos intérpretes que estão trabalhando hoje, levando informação para a minha comunidade surda amada que se faz presente. Obrigada também à Sinfonia. Muito obrigada a todos vocês, a todos os policiais que estão fazendo a nossa segurança, os organizadores, todos que se mobilizaram para que esse momento acontecesse. E realmente eu estou muito emocionada, porque passou um filme, ele falando, e claro que se fosse para a gente falar todas as ações do governo, nós ficaríamos aqui muitos dias. Porque Jair Messias Bolsonaro foi um homem usado por Deus, foi um homem que Deus levantou para abençoar essa nação. E eu posso falar para vocês que nós trabalhamos incansavelmente todos os dias. E prova disso foi que, passando por uma pandemia, queridos, eu vou só pedir um pouquinho o flash, porque eu estou com labirintite, tá? Eu estou até aqui, trouxe meu discurso, caso eu não consiga falar alguma palavra, tá bom? Se eu me desculpa, é porque o flash nesse momento agora já fica um pouco difícil, estou tentando me concentrar. Passando pela Covid, passando pelos reflexos da guerra, por problemas do Brumadinho, foi o presidente que deixou o Caixa com 54 bilhões, foi pela primeira vez na história um presidente que deixou o Brasil no azul. Foi o homem que Deus levantou para que fizesse justiça social nessa nação. E a palavra de Deus bem fala que quando o justo governa, o povo se alegra, e quando o ímpio governa, o povo geme. E nós não queremos isso para a nossa nação. Nós estamos nos mobilizando, trabalhando todos para que o nosso povo amado, querido, trabalhador, não passe por isso. Mas eu vou ter que ler o meu discurso. Eu estou muito emocionada, porque passou um filme de toda a minha história, de todo o trabalho que nós desenvolvemos em prol daqueles que o Senhor colocou amor no meu coração para que eu pudesse trabalhar por eles. Então hoje eu recebo um título de cidadã honorária. Já recebi alguns títulos de cidadã honorária de alguns municípios brasileiros, e eu sempre me emociono com a generosidade do povo que me concede esse tipo de reconhecimento. E receber essa honraria na grande cidade de São Paulo se reveste de uma importância imensa para mim, porque essa é uma das capitais mais importantes do país e, portanto, isso aumenta a minha responsabilidade diante do povo. Eu tenho a honra de me juntar aos mais de 11 milhões de cidadãos paulistanos, inclusive meu marido, né? Gente honesta e trabalhadora que impulsiona e os rumos do nosso Brasil. O estado de São Paulo é conhecido como a locomotiva do Brasil, e assim sendo, o município de São Paulo e os paulistanos são parte do grande motor que movimenta toda essa grandeza. Toda vez que me honram com esses títulos, eu fico pensando: meu Deus, o que o Senhor viu em mim para derramar tanta bênção na minha direção? E eu me pergunto ainda o que devo fazer para honrar o povo que olhou para mim com tamanha bondade. Eu quero dizer aos paulistanos que eu recebo esse título com a maior alegria e com sinceros agradecimentos. Mas o que significa ser cidadão? É a definição jurídica,
Ela diz que ser cidadã é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei, é ter direito de buscar a felicidade e também participar no destino da sociedade, votar, ser votado e ter direitos políticos. Eu concordo com esse conceito e acrescento alguns outros atributos. Ser cidadão significa também ter amor ao próximo, empatia com os que sofrem e coragem para agir, fazendo o que é correto em prol daqueles que mais precisam e que são os mais vulneráveis, para que assim possamos construir cidades e sociedades verdadeiramente justas. E agora que vocês me escolheram como cidadã paulistana, eu quero contar um pouquinho da minha história. Eu sou filha de um cearense e de uma mineira. Nasci na Ceilândia, uma cidade satélite de Brasília que era marcada por grandes dificuldades e muita pobreza. Eu sempre fui uma pessoa ativa, muito atenta ao que acontecia à minha volta, e isso fazia com que eu notasse as pessoas que precisavam de ajuda. Aos 14 anos de idade, eu comecei a fazer a diferença em minha cidade satélite. Com tão pouca idade, eu já iniciava a minha vocação, o voluntariado, para ajudar as pessoas. Eu aprendi que quando abraçamos o serviço voluntário e abrimos os nossos corações ao próximo, experimentamos uma alegria e uma plenitude que são indescritíveis. Os anos se passaram e a minha vida continuou sendo marcada pelo chamado do voluntariado. Pude ajudar a levar refrigério para a vida de pessoas em comunidades carentes. No lixão, eu atuava nas mais diversas missões da igreja, fazendo campanhas de arrecadação, cadastramento de pessoas em situação de rua, fazendo comidas. Por sinal, eu sou uma excelente cozinheira, né, amor? Distribuindo alimentos, e mais tarde eu ingressei no mundo da comunidade surda e me apaixonei pela língua brasileira de sinais a Libras. Meus amigos surdos estão ali à minha esquerda. Outro ponto marcante em minha vida foi quando eu fiz o curso de palhaçaria hospitalar. Eu tenho uma personagem, a doutora Florinda, onde a trupe Miolo Mole e eu nos dedicamos a visitar os hospitais, levar alívio e alegria às crianças, muitas delas com câncer e que estavam internadas em hospitais. Enfim, o voluntariado e a solidariedade tomaram conta da minha vida. Um pouco antes do Jair ser eleito e eu me tornar primeira-dama, eu recebi um vídeo que mostrava a realidade de uma pessoa com epidermólise bolhosa, distrófica, uma doença rara e muito grave, e que causava muito sofrimento. Isso foi em meados de 2018. Eu recebi esse vídeo, eu não tive coragem de abrir, porque a gente que é mãe, a gente não tem coragem de ver essas doenças tão graves, que a gente se coloca no lugar. E eu lembro que meu marido já estava viajando para vários estados, já estava naquele movimento todo, Ciro, e eu não acreditava que ele fosse ganhar, porque ele não tinha tempo de TV, ele não tinha dinheiro, e se ganhasse seria sozinho no Congresso. Mas eu falei, deixa ele seguir o caminho, vamos orar, vamos ver o que vai acontecer. Quando eu recebo esse vídeo, eu fui para dentro do meu banheiro. Eu sempre, meus amados, eu sempre gostei dos bastidores. Eu sempre gostei de fazer tudo o que eu faço, mas eu queria estar atrás das cortinas. Eu cozinhei por 9 anos na ADVEC, na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, pastor Silas Malafaia. Eu nunca gostei de estar à frente, sempre gostei de estar nos bastidores. E quando eu recebo aquele vídeo, que eu não tive coragem de ver até o final, eu fui para o meu banheiro, e aqui eu quero abrir um parênteses e falar para vocês, muito cuidado com o que vocês oram, porque se for sincero de coração vai acontecer. E eu fui para o meu banheiro e eu orei e falei, Senhor, se o Senhor permitir a gente chegar no poder, eu vou usar esse poder para poder ajudar as pessoas que mais precisam. Essa foi a minha oração. Para as crianças com epidermólise bulhosa no Ministério da Saúde, junto com o nosso melhor ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Eu fiz essa fala porque tinha uma pessoa com epidermólise bulhosa na minha frente. Eu falei esse testemunho, eu contei esse testemunho. Quando eu saí do Ministério, um veículo de comunicação tinha vinculado que eu tinha feito um pacto. Michele Bolsonaro faz pacto com Deus para estar no poder.
Ainda bem que foi com Deus, né? Não foi com o demônio. Mas para você ver como nós sofremos perseguições, como eles distorciam as nossas falas e como eles sempre tentaram assassinar a nossa reputação, mesmo fazendo bem, mesmo me doando, mesmo estando ali com mamães que sofrem, eles não respeitaram a dor dessas famílias. E eu orei ao Senhor. E o meu marido ganhou, claro que com muito sofrimento, vocês sabem, foi atacado por um ex-integrante do PSOL. Aquela facada era para a morte, mas o Senhor reverteu, porque Ele sabia a nossa missão e o nosso propósito aqui na Terra. Amém. Glória a Deus. Eu fiz uma reunião e convidei todas as pessoas com deficiência logo na transição. E eu chamei o ministro da época e falei, a gente precisa criar o primeiro protocolo de atendimento para essas crianças. E nós trabalhamos, ele falou para mim que durava em torno de 11 meses. Em 11 meses ele me entregou esse protocolo, voltou para a sociedade civil, fizemos os ajustes. Com mais 3 meses nós entregamos o primeiro protocolo de atendimento para as pessoas com fibromialgia e bulhose. Então hoje eu posso falar para você que aos 4 anos, onde nós sofremos tanto com renúncia, perdemos a nossa liberdade, várias doenças autoimunes, tantos desafios, tantas perseguições, eu falo para você que vale a pena, porque eu toquei corações de pessoas que mais precisavam. E eu falo isso para você com muito orgulho, porque esse foi o primeiro, e essa foi a minha maior decepção quando eu cheguei como primeira-dama, porque eu pensei que eu fosse dar continuidade a vários trabalhos, a vários projetos, e não tinha nada para dar continuidade. E durante o período que eu estive como primeira-dama, nós trabalhamos arduamente para quebrar as barreiras de comunicação dos surdos e também para promover a verdadeira inclusão de pessoas com deficiência. Paralelamente, instituímos o programa Pátria Voluntária. Nós criamos iniciativas e desenvolvemos uma série de ações que foram capazes de incentivar o voluntariado, de trazer alívio a milhares de pessoas que passavam por dificuldades no Brasil. E em especial as pessoas com doenças raras. Os projetos que nós desenvolvíamos tinham o objetivo de transformar vidas e as nossas ações de ajuda humanitária, de salvar vidas. E aqui nós chegamos no Marajó, Breves, Afuá. Nós instituímos ali o projeto Abraço de Marajó. E aqui eu abro um parênteses para agradecer, ministro, a cada um dos nossos queridos ministros escolhidos pelo meu marido durante o governo. O trabalho do Pátria Voluntária era transversal, abrangia as temáticas de todas as pastas e todos eles se empenharam em atuar conosco num grande empreendimento de solidariedade e de amor pelo povo brasileiro. E a cada um dos nossos eternos ministros, em seu nome eu quero agradecer. Muito obrigada. As nossas ações realmente sensibilizados e que realmente olhavam para aqueles que mais precisam. Nossas ações beneficiaram, direto e indiretamente, mais de 4 milhões de pessoas, principalmente pessoas com deficiência e doenças raras. E muitas dessas ações foram realizadas em São Paulo, em especial durante a pandemia. Cerca de 510 mil pessoas foram beneficiadas do programa Pátria Voluntária aqui no estado de São Paulo. Eu quero destacar algumas das ações realizadas no estado e que mais tocaram o meu coração. Nós fizemos a ação humanitária realizada junto à Casa Rosa, instituição que acolhe pessoas da comunidade LGBT em estado de vulnerabilidade ou que necessitam de apoio e de atendimento especial em suas vidas. A ajuda humanitária destinada aos moradores da cidade de Aparecida do Norte, que passou por muitas dificuldades durante a pandemia, cidade que visitei pessoalmente com o nosso ex-ministro João Roma, em parceria com a CEAGESP. Entregamos mais de 1.000 quilos de alimentos que aliviaram o sofrimento de mais de 29 mil pessoas. Com a participação de diversos ministérios, estabelecemos uma parceria com o Instituto Olga Cós de Inclusão Social para a doação de cestas básicas às famílias das crianças atendidas e também concretizamos a nossa participação na implementação do Índice Nacional de Inclusão Olga Cós para a pessoa com deficiência. Nós contribuímos com a ajuda humanitária na tragédia em Capivari, quando ajudamos com a distribuição de alimentos em um momento tão difícil.
Também conseguimos ajudar muitas outras famílias em Marília, Valinhos, Campinas, Araçatuba e também na cidade de São Paulo, em períodos de frio intenso, apoiando a situação emergencial de entrega de agasalhos e cobertores. Eu sinto uma tristeza enorme quando me recordo de todas essas ações, os cadastros, a plataforma do voluntariado, que nós deixamos com 200 mil seguidores e mais de 600 mil voluntários cadastrados. Toda a articulação de incentivo e de trabalho em prol dos mais necessitados foi descontinuada pelo atual governo federal. Mas eu tenho uma certeza, Celina, que Deus sempre colhe as lágrimas de seus filhos amados e as transforma em sementes de bons frutos de prosperidade. O Brasil voltará a ser governado por pessoas de bem. Eu ouvi uma citação de uma frase feita por Maximiliano Maria Kolbe. Ele era um cristão que foi reconhecido pelo Estado de Israel como sendo um justo entre as nações, porque ele estava prisioneiro no campo de concentração de Auschwitz e se ofereceu para morrer no lugar de um pai de uma família judeu. Esse homem disse certa vez que a indiferença seria o grande mal do século. Parece que ele estava certo, porque hoje é muito comum encontrarmos a indiferença entre as pessoas. Mas por experiência própria, eu digo a vocês, o voluntariado e a solidariedade são grandes remédios que impedem o mal da indiferença se aproximar de nós. Nós mulheres temos uma forma cheia de empatia para enxergar e sentir as dificuldades e as dores das pessoas no cotidiano. Eu quero seguir sempre perseverante nesse caminho de fazer o bem, de cuidar dos mais vulneráveis, de promover a verdadeira inclusão, quebrando as barreiras de comunicação e as que impedem a participação de igualdade de oportunidades. Por isso eu peço a Deus que me conceda nessa missão coragem para me lançar, determinação para prosseguir, a resiliência para recomeçar, a garra para vencer, a humildade para prosperar e o amor para repartir. Eu seguirei trabalhando e cumprindo o meu propósito. Eu não poderia encerrar esse discurso sem agradecer, sem fazer um agradecimento às minhas filhas, Letícia e Laura, que por tantas vezes elas ficam em casa, sem a presença da mãe, porque Deus me confiou uma missão. E eu quero agradecer a cada um de vocês. Meu muito obrigada a todos que contribuíram para que eu pudesse estar aqui hoje recebendo essa honrosa homenagem. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada cidadão do estado e do município de São Paulo. Que Ele abençoe cada um de vocês aqui presentes e as suas respectivas famílias. Que Deus abençoe São Paulo. Que Deus abençoe o nosso amado Brasil e a nossa terra Israel. Eu sou muito grata por estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada, Flávia. Vocês fizeram parte também do programa Pátria Voluntária. Temos excelentes memórias, vídeos incríveis de vocês participando, ajudando, contribuindo para que as nossas crianças vulneráveis pudessem ser atendidas. Foram inúmeros trabalhos, queridos, mas nós estamos aqui para dar continuidade a cada um deles, da forma como Deus está nos concedendo agora. Então peço que vocês não desistam da nossa nação. Peço que vocês continuem sim com esperança, força e fé, porque Deus está olhando por nós. Muito obrigada por esta noite. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Muito obrigada, Virgílio. Pastor, eu não poderia sair daqui sem levar a minha bênção. Ele podia orar por mim, né? Já que você alugou, então o espaço é de direito seu, não é verdade? Vem aqui, amor, vamos, ele vai orar por nós. Gente, desculpa as falhas na voz, é porque o remédio da labirintite é um pouquinho forte, tá bom? Ore por nós, amada. Nós temos presente aqui também rabinos, temos pessoas aqui católicos, espíritas,
E nós podemos nos unir aqui pedindo a Deus por esse casal, e eu tenho certeza que o Senhor vai ouvir a nossa oração. Senhor meu Deus e meu Pai, grande é o teu nome, muito digno é de toda adoração e de toda honra, doador da vida, doador de toda graça espiritual. Na pessoa deste casal, eu quero pedir que todas as famílias aqui representadas também possam sair daqui hoje abençoados. Ao apagar das luzes deste lugar, que a tua luz venha brilhar na família da Michele, do presidente Jair, na família de cada jornalista, de cada pessoa da imprensa, de cada político, de cada pessoa. Nós invocamos o teu nome e dizemos que sem ti nós nada somos e nada podemos fazer. E termino com João capítulo 15, que diz: sem mim nada podeis fazer, e tudo que nós temos foi nos dado antes das suas mãos. Pedimos saúde, pedimos a tua paz, pedimos a tua prosperidade sobre o presidente Jair Bolsonaro e sobre a primeira-dama Michele Bolsonaro e cada um deste lugar. No nome poderoso de Jesus, nós assim pedimos e agradecemos. Também ao nosso prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, que o Senhor continue inspirando ele nessa caminhada que ele tem trabalhado. Poucos conhecem o orçamento do município como ele, de há muito tempo, e ali o Senhor já sondava o seu coração. Seja com ele, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Você quer ver um fruto do trabalho da Michele? Danúbia, aparece aí, Danúbia. Cadê a Danúbia? A Danúbia estava fazendo a tradução ali. Cadê a Danúbia? Aqui a Danúbia, ó. Ela aprendeu Libras e ela hoje, então recebe um abraço aqui da primeira. Ela faz um trabalho lá na nossa igreja, Família Global, e ela começou a fazer um trabalho e olha, tem levado uma palavra para todas as pessoas. Que Deus abençoe, Danúbia. E eu quero então fazer o encerramento. Não tendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão solene. Que Deus abençoe a todos.